crise ambiental é quando a gente, né, o homem, de certa forma, acaba influenciando e alterando o meio ambiente. Quando isso acontece, essa alteração afeta o sistema ambiental como um todo, né? E principalmente o clima. O efeito estufa é responsável pelo aquecimento da esfera terrestre, do nosso globo, né? Quando eu tenho uma grande quantidade de queima nesta atmosfera, eu tenho uma grande liberação de gases que produzem esse efeito estufa. Se eu aumentar esse efeito estufa, eu vou ter um aquecimento global. O que acaba acontecendo? Acaba justamente influenciando no meu ciclo de chuva, no meu ciclo de ventos, né, no descongelamento de geleiras. A principal causa que acaba sendo afetado é as chuvas, porque eu tenho menos área verde produzindo, né, essa taxa de evaporação. Com menos taxa de evaporação, eu tenho menos água na atmosfera como um todo. Essa diferença de quantidade de água acaba influenciando não só na água em si, mas com a diferença de pressão para a produção de ventos. Se eu tenho uma quantidade de água na atmosfera, mas eu não tenho vento que empurre essa quantidade de água para os outros lugares, o que acaba acontecendo? Acaba chovendo, onde não precisa chover, e chovendo um monte, porque está toda a chuva ali, e no outro ambiente, onde precisa chover de fato, acaba não chovendo. Por isso que a gente tem atualmente hoje uma crise hídrica. Degradação ambiental influenciando no ciclo de chuva. O ciclo de chuva acaba influenciando na quantidade de água que eu vou ter disponível. Portanto, as nossas represas vão ter menos água, porque o Brasil hoje, a matriz energética dele, essencialmente são hidrelétricas. Se eu tiver menos energia sendo produzido, a energia que tem é mais cara. E quem é que paga isso? Consumidor. E o consumidor, não só nós, consumidores residenciais, mas o consumidor da indústria, que é aquele que vai acabar produzindo o produto que nós utilizamos. Então, quer dizer, nós, consumidores, acabamos pagando duplamente pela energia residencial que a gente acaba tendo mais cara e com os produtos que a gente acaba comprando mais caro, porque eles são utilizados para a produção dele, né, na matéria, na confecção da elaboração dele. Crise econômica, né, e crise ambiental são duas coisas que andam muito junto. Como sair disso? Uma coisa que se fala muito hoje e tem sido vasto objeto de estudo é o que a gente chama de sistemas de inovação. É um sistema que é formado por universidades, governos e indústrias. Né? No momento que esses três acabam trabalhando em conjunto, a economia se desenvolve. O poder público, ele é responsável pelo meio ambiente. Então, se ele é responsável pelo meio ambiente, ele tem que estimular a manutenção desse ambiente. Quais são as políticas públicas de fomento que existe hoje que podem serem utilizadas justamente para uma produção de energia limpa, energias renováveis? As universidades possuem as pesquisas justamente nessas áreas de tecnologias, capaz de de gerir isso, né? Desenvolver pesquisa para que nós tenhamos ideias novas ou ainda aprimorar ideias já existentes em prol do meio ambiente. Nós precisamos de incentivo fiscal para que o conhecimento que precisa ser desenvolvido ou que tem hoje já existente nas universidades possa chegar na indústria. E a indústria, de fato, fazer isso em larga escala. Que todo mundo pudesse ter placas de painel solar nas suas casas. Você já imaginou? Nós não seríamos tão hidrodependente de energia elétrica. Então, no momento que é possível estabelecer essa parceria entre universidades e indústrias, com o apoio das entidades públicas do governo, fazendo esse fomento, essa é a regra do sucesso.
As hidrelétricas, elas têm, né, esse olhar do governo um pouco mais voltado, né, para estimular. O nosso ideal seria também ter isso para as outras formas de produção de energia, né? Outras formas de produção, energia eólica, energia solar, né? E outras tantas. Por exemplo, que a gente não falou nada, mas que é maravilhoso, produção de gás metano. Hoje, as nossas cidades, a quantidade de lixo que é produzido, é possível fazer aproveitamento desse gás que é produzido ali nos nossos aterros sanitários, em alguns casos lixões mesmo. Aquele gás que é produzido, né, pela decomposição da matéria orgânica é extremamente utilizado para a produção de energia. A matéria energia renovável, ela perfaz vasta legislação, né? Só que eu dizer que isso é um princípio de desenvolvimento renovável, a produção de energias limpas, não é o suficiente. A gente precisa avançar nesse sentido. Então tá, é uma meta energia renovável? É uma meta. Como é que nós podemos atingir essa meta? Qual a legislação que falta ser feita para que isso de fato aconteça? Hoje se tem uma percepção de que para eu conseguir produzir energia eólica, isso é muito caro. Eu não vou botar no meu prédio porque isso é muito caro. Será? Tá, e se for caro? Será que o governo não tem nenhuma forma de fazer esse incentivo? Tem, e o governo faz isso. Será que justamente não está faltando esta conversa entre esses segmentos, de tal forma que a gente consiga desmistificar, né, alguns estereótipos que nós tenhamos hoje já construído? Porque no começo que isso foi feito, principalmente a produção de energia eólica, sim, era muito caro. Mas hoje já não é tão mais caro. E hoje nós temos fomento para isso. Existem ferramentas legais justamente para buscar isso, né? Só que realmente ainda falta um caminho a ser percorrido, né?